Olá, bem-vindos a mais um vídeo guia do SIS, o Consórcio de Informações Sociais. Continuando com a nossa série de vídeos sobre o software estatístico SPSS, iremos abordar desta vez a utilização de variáveis de múltiplas respostas nas análises de dados. Estas variáveis dizem respeito àquelas perguntas dos questionários para as quais se pode dar mais de uma resposta, e que, portanto, possuem características especiais em relação às comuns no uso de seus dados. Podemos dar um exemplo. Se um questionário tem uma pergunta sobre quais são as cores favoritas do entrevistado, sem apontar um limite para quantas ele deve indicar, é provável que ele cite várias. Esta é, portanto, uma pergunta que aceita múltiplas respostas. Assim, para que todas as respostas possam ser tabuladas, é necessário que haja um número de variáveis correspondente à quantidade de respostas possíveis. Para este exercício, usaremos o Banco de Dados Públicos de Cultura, resultado de pesquisa da Fundação Perseu Abramo e SESC feita em 2014. O banco está disponível para download no site do SIS, com o link na descrição do vídeo. Este banco tem diversas variáveis de múltiplas respostas. Escolhemos a que diz respeito ao gosto musical do entrevistado. Ela corresponde à pergunta 23 do questionário, cujo rótulo é: Você gosta de ouvir música? Que tipos de música você mais gosta de ouvir? Os entrevistados poderiam citar quantos estilos desejassem. Podemos observar na lista de variáveis que há 20 destas P23, o que significa que o número máximo de gêneros musicais diferentes citados por algum entrevistado foi 20. Antes de tudo, devemos notar que, devido à natureza das variáveis de múltiplas respostas, elas podem ou não, de fato, trazer múltiplas respostas, assim como podem trazer muitas ou poucas delas. Isso faz com que, normalmente, seja necessário que, ao menos a partir da variável que armazena a segunda resposta, haja um valor para as não respostas, nos casos em que a variável não se aplica por ter havido uma resposta. O mesmo ocorre quando o entrevistado não dá todas as respostas possíveis. Pelo menos uma das variáveis irá armazenar uma não resposta. Esses dados não nos servem nas análises e devem ser filtrados. Assim, podemos configurar o valor correspondente à não resposta como omisso ou missing, caso ele já não esteja configurado desta forma. No caso da variável que iremos usar neste exercício de hoje, o valor correspondente a uma não resposta é o zero, cujo rótulo é não se aplica. Para excluí-lo da análise, clicamos no campo referente à primeira de nossas variáveis na coluna omisso e depois no botão com as reticências. Iremos selecionar a opção Valores omissos discretos e inserir o zero no primeiro campo. Após clicar em OK, iremos copiar esta célula para todas as outras variáveis que pretendemos usar. Assim, clique com o botão direito no campo que acabou de ser alterado e clique em Copiar. Depois, selecione os campos correspondentes às outras variáveis e tecle Ctrl V. Também é interessante ajustarmos a medida das variáveis, ou seja, definir o tipo de dado que elas contêm. No caso, estamos lidando com variáveis nominais, pois cada valor representa uma categoria de resposta. Selecionamos nominal em uma delas, e então copiamos e colamos nas demais. Depois desse passo, finalmente podemos proceder à análise. O SPSS nos oferece ferramentas para trabalhar com os dados contidos nessas 20 variáveis ao mesmo tempo. Vamos então aprender como realizar a configuração de um conjunto de múltiplas respostas através do menu Analisar. Para fazê-lo, basta clicar no menu e ir na opção Respostas múltiplas. Depois, configurar conjuntos de variáveis. No painel que abrirá a seguir, teremos do lado esquerdo uma caixa com a lista das variáveis do banco. Selecionaremos aquelas que desejamos que façam parte do conjunto a ser criado. No caso, selecionaremos todas as P23, que armazenam as respostas sobre o gosto musical do entrevistado. Uma vez selecionadas, clique na seta para a direita. Iremos codificar as variáveis como categorias, e a amplitude será a mesma das respostas cujos rótulos estão indicados no banco. Existem mais de 60 gêneros e subgêneros musicais mencionados, mas os responsáveis pelo banco não nos forneceram todos os rótulos. Assim, escolheremos a amplitude de valores cujos rótulos são conhecidos, ou seja, de 1 a 29. Inserimos um nome para o conjunto, que neste caso será pref_musical, e um rótulo, que será preferência musical. A seguir, clique em Incluir.
Note que há uma observação informando que os conjuntos criados aqui estão disponíveis apenas para operações específicas. Em instantes, veremos melhor o que isso significa. Por ora, clicamos em Fechar e assim o conjunto será criado. Para utilizá-lo, voltamos ao menu Analisar e à opção Respostas Múltiplas. Repare que as opções que não estavam habilitadas antes, Frequências e Tabelas de Referência Cruzada, agora podem ser acessadas. Podemos começar clicando na primeira. Na caixa de diálogo a seguir, arrastamos ou clicamos na seta para a direita para selecionar o conjunto que criamos. Após clicar em OK, teremos a frequência das respostas sobre o gosto musical dos entrevistados. Em uma breve análise, podemos agora observar que o estilo musical preferido da maioria dos entrevistados é o sertanejo, com 41,1% dos entrevistados mencionando este gênero. A seguir, vem o rock, que foi mencionado por 25% dos entrevistados, se somadas todas as subcategorias do gênero. E em terceiro lugar, a MPB, com 23,3% de menções. Vale observarmos que há duas colunas com as porcentagens. A primeira é a das respostas, que traz a porcentagem considerando o total de respostas, e no final soma 100%. No caso da coluna com a porcentagem de casos, a porcentagem total dará mais que 100%, uma vez que ela está se referindo à quantidade de respondentes que citaram cada estilo musical. A porcentagem final desta coluna nos informa que a média foi de 2,33 estilos musicais citados por pessoa. Agora podemos fazer uma análise com cruzamento entre esse conjunto e a variável independente idade em faixas. Novamente, clicamos em Analisar, Respostas Múltiplas, e agora clicamos em Tabela de Referência Cruzada. Na janela que será aberta, vemos a lista de variáveis à esquerda. Iremos selecionar primeiro a variável independente idade em faixas. Vamos colocá-la na caixa referente à linha da tabela. Após clicar na seta para a direita, ao lado da caixa, clique no botão Definir Amplitude, localizado na parte de baixo da janela. A amplitude aqui será de 1 a 6, o que englobará todos os valores atribuídos às faixas etárias do banco. Abaixo à esquerda está o conjunto de respostas múltiplas que configuramos. Ele será colocado na caixa referente à coluna. Depois disso, clique em Opções. Nesta janela, para facilitar a leitura dos dados, marcamos a opção de porcentagem na coluna. Em seguida, clicamos em Continuar e em OK. A tabela que será gerada contém os dados sobre preferência musical cruzados com a faixa etária dos entrevistados. Temos dados muito interessantes, como os que mostram que a maioria, com certa margem dos entrevistados que mencionaram algum subgênero do rock, estão na faixa etária entre 25 e 34 anos. E de que os fãs do jazz ou do blues se concentram na faixa mais ampla dos 18 aos 59 anos. Se preferirmos fazer a leitura dos dados por outro ângulo, basta colocarmos as porcentagens nas linhas ao invés das colunas, com os procedimentos a seguir. Aqui temos a distribuição da preferência por gênero das diferentes faixas etárias. Na dos mais jovens, entre 16 e 17 anos, os estilos mais citados foram o funk, por 37,4% dos entrevistados, o pagode, com 32,7%, e o sertanejo, com 26,3%. Já na faixa etária de 60 anos ou mais, o estilo mais citado foi o sertanejo, com menções de 43% dos entrevistados. Em segundo lugar, temos a música evangélica, com 18,7%, e em terceiro, a MPB, com menções de 16,2% das pessoas nessa faixa etária. Esse foi o videoguia de hoje. Você pode deixar suas dúvidas e sugestões na caixa de comentários abaixo, ou escrever para o endereço contato.cis@usp.br. Curta o nosso canal para mais novidades e não esqueça de curtir nossas páginas nas redes sociais. Obrigado e até a próxima!